Uma das linhas de pesquisas do Programa de Pós-Graduação em Ecologia do Instituto de Biociências da USP é a de Ecologia de Ecossistemas de Populações e de Comunidades. Essa linha de pesquisa estuda a dinâmica de populações, observando a estrutura, o funcionamento e as interações entre as comunidades. Esses estudos abrangem tanto populações terrestres quanto aquáticas. Entre os grupos que estudam as populações aquáticas está o Laboratório de Ecologia e Conservação Marinha, localizado no Centro de Biologia Marinha da USP, o CEBIMAR. Entre os ambientes estudados estão os costões rochosos, um ambiente importante para entender como as mudanças climáticas podem afetar os ambientes marinhos. Um dos ambientes que nós estudamos aqui no CEBIMAR é o entre-marés rochoso. O entre-marés rochoso é um ambiente muito interessante porque é um ambiente que ele está submerso durante a maré alta e ele fica imerso durante a maré baixa. Portanto, ele é uma franja, é uma comunidade fechada, que ela fica, portanto, exposta a anomalias de temperatura, anomalias de umidade relativa. Então, qualquer mudança um pouco mais ampla, que pode ser, por exemplo, prevista pelas mudanças climáticas, com o aumento da temperatura e eventos extremos, ela pode ser sentida nas comunidades durante marés. Então, o monitoramento dessas comunidades ele tem, na verdade, uma finalidade muito mais ampla, porque não só entendemos um pouco melhor como funcionam estes sistemas, mas também conseguimos prever qual é o impacto das mudanças climáticas em ambientes extremos. Então, em ambientes tropicais, especialmente, esses objetivos são muito importantes. As pesquisas do grupo também incluem populações de peixes recifais e espécies invasoras. Nesse momento estamos montando esses aquários para fazer uma série de experimentos que envolvem a atração desses peixes recifais pelo local de assentamento, escolha de microhabitat e também vamos fazer uma série de experimentos relacionados a um gradiente de latitude na escolha desses habitats dos peixes recifais. Uma colônia, coral-sol, é um coral invasor aqui na costa brasileira, não só na costa brasileira, mas em vários lugares do mundo. Ele provavelmente chegou aqui de carona em plataformas de petróleo e ele é bastante competitivo. Eles têm um potencial de dispersão muito grande, então eles conseguiram se instalar em vários recifes rochosos e são superiores competitivamente também a corais nativos, então tem sido uma problemática bastante séria. Entre os laboratórios que estudam comunidades terrestres está o Laboratório de Ecologia de Florestas Tropicais, ou LabTrop, que estuda a geração e a manutenção da biodiversidade das florestas tropicais. Para isso, a equipe busca entender como diferentes espécies de plantas coexistem em vários ecossistemas. E para isso, para entender essa coexistência, a gente estuda desde processos que ocorrem numa escala mais local, como na escala da vizinhança, né? Como as interações entre plantas, tanto de competição quanto de facilitação, mas a gente também estuda processos que ocorrem numa escala mais ampla, né? Na comunidade como um todo. Diversos tipos de abordagens são necessários para poder responder às perguntas propostas. Desde abordagens observacionais, de curto prazo e também de longo prazo, como é o caso das parcelas permanentes, até abordagens de desenvolvimento de experimentos, especialmente em campo, na qual a gente manipula, por exemplo, plântulas, né, faz transplante de plântulas, e também usamos abordagens de síntese do que tem disponível na literatura, então síntese quantitativa do que tem disponível na literatura e também simulações computacionais. Mas também é possível fazer pesquisas usando apenas modelos, como no Laboratório de Ecologia Teórica, o LET. E assim fazemos nossas pesquisas usando modelos, sejam eles matemáticos, computacionais, estatísticos ou até mesmo verbais. Esses modelos são úteis para formular leis e princípios gerais, que podem, inclusive, ter utilidade para a ecologia aplicada e para a conservação. Temos trabalhos, por exemplo, com ecologia do movimento de onças, efeitos de fragmentação de hábitat sobre comunidades, efeitos do aquecimento global nos recifes de corais, causas das raridades das espécies, interações entre plantas e muitos outros. Aqui, desenvolvemos diferentes habilidades como argumentação e escrita científica, uso de ferramentas e linguagens computacionais e uma visão crítica da ciência e do nosso papel como cientista. Essa abordagem permite estudar diversos sistemas diferentes.
No laboratório, trabalhamos com diversos sistemas, de bactérias a baleias, de florestas tropicais a recifes de corais, passando até por espécies virtuais. Os projetos dessa linha de pesquisa se espalham por várias localidades, desde o litoral norte de São Paulo, passando pelo campus na capital e em sistemas agroflorestais no interior paulista. As pesquisas desenvolvidas por essas equipes buscam auxiliar na conservação e na garantia dos serviços ecossistêmicos. Missão, um papel importante para tentar entender a efetividade dessas áreas para conseguir manter esses ecossistemas tão importantes protegidos desses impactos locais e globais e também tentar procurar novas estratégias para que a gente consiga mitigar a poluição marinha que, por exemplo, não vê fronteiras. Então as áreas protegidas elas acabam sendo afetadas pela poluição, mesmo que aquela área seja protegida contra, por exemplo, a pesca, Como que resulta essa alta diversidade de espécies encontradas em ambientes tropicais naturais e qual que é a consequência dessa alta diversidade para os serviços ecossistêmicos oferecidos por esses sistemas tropicais? Como todo programa de pós-graduação em ecologia, essa linha de pesquisa visa promover a diversidade. Tudo isso a gente faz num ambiente muito colaborativo, dinâmico e inclusivo. Então, se você se interessou, venha conversar com a gente.